quero de uma forma muito breve situar você em Marcos. Ao refletirmos nesse livro, nesse Evangelho segundo Marcos, nós temos como objetivo, nós temos como propósito aprender mais sobre a vida, sobre o ministério de Jesus, para agir como Cristo agiu. Nós queremos ter as mesmas atitudes de Jesus, nós queremos ser moldados, nós queremos ser transformados por Jesus, e nós, como discípulos de Cristo, devemos então seguir os seus passos, servindo com dedicação sacrificial ao nosso Salvador, e por isso nós estamos meditando nesse Evangelho. Nós queremos olhar e meditar nas declarações cristológicas que exaltam a pessoa de Cristo. E nós, nesse livro, ou nesse Evangelho segundo Marcos, nós somos desafiados a seguir a Jesus e a estarmos comprometidos com o nosso Senhor. Nós somos desafiados a fundamentar a nossa vida no Evangelho e exaltar e a glorificar a pessoa de Cristo Jesus. O Evangelho segundo Marcos é um dos primeiros relatos que nós temos sobre a vida de Jesus. A autoria desse Evangelho é atribuída a João Marcos, aquele que em um determinado momento ficou conhecido pela caminhada que ele teve ali com problemas com Paulo e Barnabé, mais especificamente com Paulo, quando ele abandona ali Paulo e Barnabé durante uma das viagens missionárias. Mas é interessante como Deus, no seu plano perfeito, ele reverte aquilo e João Marcos se torna um parceiro de Paulo no ministério. Nós vamos ver nas suas cartas ele dizendo que hoje eu estou difícil, né? Estou falando sobre Marcos, João Marcos, tá? E Paulo escrevendo as cartas dizendo, João Marcos me é útil no ministério. E Marcos também, João Marcos, autor do Evangelho, é muito próximo de Pedro, de quem muito possivelmente ele ouviu os testemunhos sobre o ministério de Jesus. Então, o nosso desejo com essa série é percorrer os relatos de Marcos acerca da vida de Jesus. E se nós olharmos Marcos e lermos esse evangelho com atenção, ele nos é dividido em duas grandes temáticas, ou duas grandes cenas. A primeira dela é aquela que Marcos trata do capítulo 1 até o verso 8, do capítulo 8, que gira em torno da pergunta, quem é Jesus? E Marcos começa então a descrever para nós a identidade de Jesus como rei sobre todas as coisas. E a segunda grande sessão vem então a partir do capítulo 9 até o capítulo 16, quando Marcos começa a descrever para nós a missão de Jesus e qual o propósito com a missão de Jesus de morrer na cruz do Calvário. A missão, o desejo, o propósito de Marcos é produzir nos seus leitores um compromisso de fé com Jesus Cristo, que é esse servo de Deus, esse sacrifício pela humanidade. E nós estamos então nesse bloco que está tratando sobre a identidade de Jesus, uma vez que a grande questão para aquele povo é quem é Jesus? E hoje nós vamos refletir sobre duas histórias que apresenta Jesus como Senhor sobre a natureza e Jesus como Senhor sobre os demônios. Para a primeira história, bastante conhecida, eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, a partir do 35, se você não tem sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura ali. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava.
outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Já foi lida aqui, ó Pai, mais de uma vez. As orações que fizemos, o louvor, e agora na exposição da tua palavra, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, ó Pai. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nos dizer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na nossa última reflexão sobre Marcos, nós vimos o convite de Jesus para nos reunirmos em volta da sua palavra e nos assentarmos aos pés dele para ouvirmos os seus ensinamentos. E o texto nos diz que Jesus ensinava por parábolas. E ao final daquele dia, um dia cheio de atividades, onde Jesus ensinava à beira-mar, usava o barco como uma espécie de púlpito flutuante. Ele ensinou uma série de parábolas naquele dia, e ele agora convoca os seus discípulos para ir com ele para o outro lado do mar. A história é bastante conhecida. Os discípulos entram com Jesus no barco, tem outros barcos acompanhando eles, e de repente eles se deparam com uma tempestade. Uma tempestade muito forte e violenta. E as ondas, o texto nos diz que se lançavam sobre o barco de forma que ele foi enchendo de água. E Jesus está ali, num local do barco, com a cabeça em um travesseiro e dormindo. Os discípulos vão até Jesus, acordam ele e dizem: Mestre, não te importas que morramos? Em outras palavras, não vai fazer nada, nós vamos morrer. A situação apresentada por Marcos era certamente uma situação de perigo. Se nós lembrarmos um pouco da história, nós vamos saber que ali tinha pelo menos 4 discípulos que eram pescadores profissionais, e que talvez já tinham enfrentado tempestade em alto mar, e que estão ali agora diante dessa situação de perigo. Mas além de apresentar uma situação de perigo, o mar, dentro da cabeça deles, dentro de um contexto histórico, social que se difundia ali, o mar representava o império das trevas. E era um lugar talvez desonroso para se morrer. Por isso a apresentação do vento é aqui uma demonstração de perigo de morte. Está muito forte o vento. E os discípulos aqui, eles demonstram uma falta de confiança, uma falta de fé. O sono de Jesus, quando nós lemos o texto, parece para eles uma indiferença em relação à sua situação difícil, a situação que eles estão enfrentando. É interessante porque esse Jesus, esse mestre que estava sofrendo oposição por causa da sua fama, que tinha uma multidão que vinha de toda parte porque presenciaram os feitos dele, curando, ensinando, expulsando demônios, perdoando pecados, de gente que recebia informação do que estava acontecendo ali com esses feitos de Jesus. Os discípulos estão indignados.
naquilo que parece ser uma indiferença à situação difícil deles. E o medo deles revela a falta de confiança que eles tinham em Jesus. Nós precisamos lembrar, e eu reforço isso, porque quando nós lemos um texto, ele está rodeado do seu contexto, de uma intenção autoral, e Marcos está aqui descrevendo sobre a identidade de Jesus. E enquanto os discípulos estão cheios de medo, e falam até com Jesus de uma maneira mais ríspida, o nosso Senhor descansa na soberania daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Eu quero aqui extrair uma primeira lição para nós. Jesus dormia tranquilamente na popa do barco, o mundo desabando e Jesus dormindo, e isso nos ensina que nós podemos descansar mesmo em meio às tempestades da vida. Salmo 4, verso 8, o salmista declara: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Nós podemos descansar em Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. A grande questão é fácil. Porque, eu não sei você, mas imagina aquela chuva forte. Enquanto você não está nem numa embarcação, você está lá na sua casa e começa a bater aquela água na janela ou aquela calha chata que fica fazendo aquele barulhinho e você fica incomodado com aquilo e parece que a chuva está mais forte do que de fato está e a gente fica o quê? Amedrontado. A gente recua e fala: meu Deus, porque o que está acontecendo lá fora? Mas você está em segurança, mas a chuva te acorda, a chuva te incomoda. Nós podemos descansar em Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. As adversidades, as angústias da vida, elas são apresentadas para nós em diversas maneiras. Algumas são traumáticas, devastadoras, outras são mais persistentes, outras inesperadas. Algumas são mais simples, passageiras, outras mais trágicas em nossas vidas, mas todos nós, em algum momento, temos que lidar com as tempestades. Muito contrário a essa teologia da prosperidade propagada em nossos dias, quem segue a Cristo não está imune às dores. Mas nós temos uma promessa: Ele estará conosco. É fato que eu e você não estamos em uma tempestade literal. Não está chovendo lá fora, ninguém está no barco aqui, tá? Acho que não, né? Nós estamos só em cima de um poço de água que tem aqui embaixo. Mas está bem estruturado, está todo mundo seguro aqui, tá? Fiquem tranquilos. Mas ninguém está numa tempestade literal. Chuvas intensas, trovões, raios, ventos fortíssimos, mas talvez você esteja diante de uma tempestade. Onde parece que as nuvens escuras, a chuva muito forte estão cobrindo a sua vida. São as adversidades, as angústias da vida que trazem dentro de nós problemas e traumas. E essas tempestades, não literal, mas elas são demonstradas em nossos corações de diversas formas. Poderia exemplificar aqui algumas. Por exemplo, o fracasso, a traição, o abandono, o abuso, o desemprego, a dor da perda, o acidente de carro, o filho ou a filha rebelde, as drogas, o aborto, o alcoolismo, o vício, os problemas do dia a dia, os problemas na igreja, no ministério, decepções que acumulamos na vida. Momentos que chegam para nós como tempestade e geram no nosso coração uma desesperança, onde nós nos sentimos abatidos, desanimados. Talvez a gente fecha os olhos e não tem sonhos. Tudo está escuro. Sabe aquele dia cheio de neblina? Aqui em Caucaia é muito comum, né? Aquele dia mais
cinzento. Momentos em que parece que nós estamos diante de um grande nevoeiro. Tudo fica incolor, sem vida. Você olha para a tempestade, você olha para o amanhã e você tem medo. Você começa a olhar à sua volta e não gosta da vida que você está vivendo. E a vida, e esse momento que você está vivendo, para você é uma tempestade. Costumo dizer que são tempestades essas que não são notícias da primeira página de um jornal, de um site de internet, mas que estão escondidos e guardados em um coração partido, um coração dolorido, um coração confuso, e que muitas vezes colocam em dúvida a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. E algumas vezes chegamos até mesmo a questionar, talvez não dizemos isso, mas questionamos: será que Deus está mesmo no controle da nossa vida? E temos dificuldade em encontrar forças para enfrentar a tempestade. Mas esse texto nos ensina que nós podemos descansar em Deus, mesmo em meio às tempestades. Nós lemos o texto, Jesus havia dito: nós passaremos para o outro lado. Há uma afirmação de Jesus: nós passaremos para o outro lado. E eles estavam esquecendo de quem estava no barco. Eles estavam diante da palavra de Jesus, que passariam do outro lado e desfrutavam da presença de Jesus no barco. Eu nunca passei uma tempestade em alto mar, graças a Deus. Imagino que não deva ser fácil. Sabe aqueles passeios de turismo que você faz, aqueles catamarã, aqueles barquinhos de pescador que te leva até uma ilha? Já andei nesses negócios aí. Mas eu nunca passei numa tempestade. Mas a grande tempestade que eu passei, que me trouxe muito medo, foi dirigindo um carro. O meu Fusquinha, que eu já contei aqui, 1976, amarelinho. Aquele Fusquinha era uma benção. Eu sinto saudade dele. Quem já teve um Fusquinha aqui lembra, né? Você abre o quebra-vento ali, vai com a flanelinha na mão e vamos que vamos. Hoje mais moderno, você põe aquelas canaletas do lado, deixa o vidro um pouquinho mais aberto e vamos embora. E o meu Fusquinha, ele começou, como um carro velho, a ficar com problema ali no limpador do para-brisa. E a maior prova de amor que a Daísa já deu para mim foi namorar comigo com um cara que tinha um Fusquinha que ela tinha que pôr a mão para fora e dar um toquinho às vezes para ele voltar. Isso aconteceu algumas vezes. E a gente foi fazer uma viagem em família para a praia. E nós fomos, eu mandei arrumar o limpador do para-brisa, recondicionou, 0 bala, testei 0 bala, fomos embora. E aí um dia a gente saiu da praia que nós estávamos ali, a gente namorava, estava com os meus pais, família ali, e a gente foi para a casa de uma tia, passar o dia lá com eles. E na volta pegamos uma chuva, mas uma chuva daquelas que um motorista inexperiente tem vontade de parar o carro e falar: não vou mais. E imagina um Fusquinha. Vidro embaçado, flanelinha, e de repente o limpador de para-brisa que estava 0 bala parou de funcionar. Como que você dirige no meio de uma tempestade sem o limpador de para-brisa? Hoje eu não me imagino nem sem o ar-condicionado. E eu parei o carro literalmente no acostamento ali e falei: meu Deus, o que eu faço? Sabe aquele medo da tempestade, dizendo: o que eu faço? Como que eu vou chegar na casa que nós estamos no meio dessa grande tempestade? Mas é interessante, e essa é a lição que eu quero trazer aqui, que eu não estava sozinho diante disso.
Meu pai vinha atrás, a gente estava junto com o carro dele, ele parou o carro, ele olhou, o que está acontecendo? Eu falei, rapaz, o limpador aqui não dá, eu não consigo dirigir assim. Ele falou, vamos embora. Eu falei, você é doido, não vamos nada. Ele falou, vai no meu e eu vou no seu. E meu pai foi, não estou falando que ninguém deve fazer isso, tá? E meu pai foi com o Fusquinha, sem o limpador de para-brisa, levou a Thaís ainda do lado dela, que ela já estava no carro, limpando lá e enxergando, e chegamos no destino. E eu fui com o carro dele, limpador certinho ali, funcionando. Eu quero usar essa ilustração, porque talvez essa tempestade em alto mar, ela se torna muito distante de nós, mas para te convidar a entregar a direção da sua vida para o seu pai. Porque assim como meu pai sabia conduzir o meu carro, o nosso Pai Celestial, sabe conduzir as nossas vidas. Eu não sei quais são as suas tempestades. As tempestades que estão sobre a sua vida, se ela tem colocado em dúvida a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus. Mas com Deus no controle das nossas vidas, nós podemos descansar nele em meio às tempestades. Mas é interessante que o texto não nos ensina apenas o controle de Jesus sobre as nossas vidas diante das tempestades, mas que diante daquilo que talvez fosse a perspectiva dos discípulos, acordar Jesus ali para pegar um baldinho, para tirar a água que está enchendo no barco, nós vemos a ação de Jesus ali. Jesus acorda. E Jesus repreende ao vento e disse ao mar que se acalmasse, que se aquietasse. E o vento se aquietou. E olha para os discípulos e pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles apavorados perguntavam um ao outro, quem é este homem? Lembra o caráter da sessão do capítulo 1 até 8, quem é Jesus? E a pergunta é, quem é esse homem? E os discípulos fazendo essa pergunta, quem é esse homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. O pensamento, juntando aquilo que eu já falei, o pensamento do mundo antigo era de que o mar era uma força incontrolável por qualquer poder que tivesse ali, exceto por Deus. E Jesus demonstra para os seus discípulos que ele é capaz de exercer o poder que pertence somente a Deus. Quem é esse? É Jesus, o Filho de Deus, aquele que é capaz de exercer o poder pertencente somente a Deus. Ele é o Senhor da tempestade, e não importa como o mundo ou a sua vida está, Ele tem poder para transformar qualquer situação. Nós somos, eu e você, exatamente como os discípulos. Nós tentamos viver uma vida de fé neste mundo, e algumas vezes nós nos sentimos como se Jesus estivesse dormindo ou ausente, sem se importar com o nosso sofrimento. Talvez dizendo, se o Senhor me amasse, ou se o Senhor nos amasse de verdade, não permitiria que passássemos por essa situação. Mas Jesus permite, queridos, e a Bíblia deixa isso muito claro para nós. Que as pessoas que Ele ama, que aqueles que Ele escolheu para si, passem por tempestades. Ele permite que aconteça coisa em nossas vidas que nós não compreendemos. Mas Ele nos ensina que nós temos um Deus grandioso, que nos sustenta em todos os momentos. Que controla o universo. E que nós podemos descansar nele, repito, em meio às tempestades. Porque Ele não te abandona na tempestade. Então, diante das tempestades da vida, tenha fé em Jesus ao invés de medo. Ou tenha medo, mas caminhe com Jesus demonstrando, Senhor, me ajude na minha pequena fé.
Esse é o grande ensinamento para nós. Não só que Jesus acalma as tempestades, mas que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus, o próprio Deus que veio habitar entre nós, e basta uma palavra dEle que os ventos e o mar obedecem à sua voz. E ainda hoje, basta uma palavra dEle que a vida pode ser restaurada, que aquele que você olhou e falou, esse não tem mais esperança, pode ser transformado, que o Evangelho continua libertando pessoas e transformando pessoas para que vivam para a glória dEle, que aquele que está desenganado pelos médicos tenha mais anos de vida, que aquele que Ele deseja recolher, que seja recolhido no tempo dEle, mesmo em meio aos sofrimentos que nós vemos, basta uma palavra dEle, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o dia do início da nossa vida, e Ele sabe o dia do final da nossa vida. E basta uma palavra, que as tempestades cessam. Basta entregarmos o controle da nossa vida, como eu entreguei o controle do meu carro para o meu pai, basta entregarmos o controle da nossa vida a Ele e descansarmos nele, mesmo em meio às tempestades, porque ela passa. Ela passa. Sabe aquele dia que a chuva vem forte e você não... Eu passei por isso muitas vezes trabalhando de office boy, na Avenida Paulista. Às vezes saía para fazer um serviço, na época que a gente ia no banco, e saía aquela chuva e eu tinha que ir no banco, e de repente a chuva passou. E era só para a gente se molhar todinho. E chegar na escola, ir para a escola direto, chegar em casa meia-noite com a meia molhada, porque você estava lá, mas a chuva passou. Porque é isso, a tempestade passa, querido. E muitas vezes Ele não vai permitir que não passemos, Ele vai permitir a tempestade. Mas Ele vai estar conosco, cuidando de nós na tempestade. Há uma segunda história, e eu convido você a continuar o texto, Marcos 5. Agora eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.
Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus tinha atravessado para o mar, ou para um outro lado do mar, e depois dessa tempestade, eles atravessam novamente o mar e chegam ali na região dos Gerazenos. E assim que desembarcam, um homem com um espírito imundo vai ao encontro de Jesus. E o texto nos diz que ele vem dos sepulcros, ou seja, naquele contexto, os indigentes, os leprosos, os possuídos, eles eram obrigados a deixar os seus lares, os seus povoados ali, e eles viviam em locais de caverna. E essas cavernas eram locais que futuramente seriam usados como um túmulo ali. E esse homem, na sua comunidade, causava um transtorno, a ponto de o texto dizer que de tentarem sem sucesso prendê-lo com correntes, e ele andava gritando pela cidade e se cortando. E quando ele vê Jesus de longe, ele corre até Jesus e diz: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele reconhece em Jesus que ele tem uma autoridade superior e por isso ele se prostra diante dele. Esse homem, ele estava possesso por Satanás. E por isso ele diz que o seu nome é Legião. E só para a gente ter uma ideia, uma legião romana consistia em mais ou menos 6.000 homens. E esse homem estava possesso por inúmeros demônios. Era um exército de invasão, crueldade e destruição no seu coração. Satanás roubou dele aquilo que ele tinha de mais precioso: a sua família, a sua liberdade, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua dignidade. E Jesus, vendo a condição daquele homem, vendo uma manada de porcos que passava ali pela colina, de alguma forma, Jesus vai de encontro com o que eles dizem e eles recebem permissão para entrarem nos porcos. Não sei como isso é possível e não cabe aqui para nós, no tempo, discutir sobre isso. Mas o texto nos diz que os porcos foram possuídos pelos demônios. E nos porcos aconteceu o pior do que naquele homem. Eles pularam de um penhasco, eles caíram no mar e eles se afogaram. Agora imagina, existiam ali os criadores ou os cuidadores dos porcos. E eles ficaram aterrorizados. Um monte de porco, tudo doido, se jogando no penhasco, morrendo ali, afogados, se afogando. E eles foram contar na cidade, na região ali, o que estava acontecendo. E alguns ficaram curiosos. Depois até revoltados por causa dos porcos que haviam perdido. E eles imploram para que Jesus saia daquele lugar e que nunca mais volte. Você consegue imaginar a cena? Um homem possesso de um espírito imundo, Jesus, ele expulsa os demônios, ele vai para os porcos, um bando de porco doido, andando ali. Uma vez, um leitãozinho saiu correndo atrás de mim, mas eu tive tanto medo. Eu imagino uma manada de porcos. Imagina uma manada de porcos. E ali, se jogando, e aquilo percorre a cidade. O que está acontecendo aqui? E aí os caras, além de ficarem indignados com o que estava acontecendo, você imagina você tomar um prejuízo do leitãozinho que ia ser o pernil do seu Natal. Não era isso nessa época, mas imagina o prejuízo. E aquilo percorre a cidade. Ele fala: manda esse cara embora daqui, meu. O cara está lá
se metendo com um cara que está excluído à margem da sociedade, está mexendo com os nossos porcos e ainda está nos trazendo prejuízo. Agora, olha que interessante, e aqui eu quero amarrar para a gente começar a fechar a mensagem. Porque Jesus, quando ele estava entrando no barco, o texto nos diz que o homem que estivera endemoniado suplicava para que ele deixasse ir com ele. Diante da manifestação de Jesus em libertá-lo completamente da opressão demoníaca, que acabou ali por destruir boa parte da criação local dos porcos, causar a rejeição de Jesus ali naquela terra, esse homem decide seguir Jesus por onde quer que ele fosse. Seu desejo de seguir a Cristo é exposto na forma como Marcos o descreve. Ele queria estar com Jesus, capítulo 5, verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. É da mesma forma, a expressão, estudiosos vão nos dizer que a expressão que Marcos usa aqui é a mesma que Jesus convida os seus discípulos lá no 3,14, que diz assim: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. O desejo desse homem de estar com Jesus é um desejo de que ele queria fazer parte, ele queria ser um discípulo de Cristo. E o que a gente pensa é, Jesus permite, obviamente. Mas nós já vimos que um rabino naquela época, ele normalmente era procurado pelos seus discípulos, e os discípulos diziam, eu quero ser o seu discípulo. Mas com Jesus não é assim. Jesus escolhe os seus discípulos. E Jesus faz diferente com esse homem. Jesus, ele não permite que esse homem seja o seu discípulo no sentido de caminhar junto com ele, com os 12. Mas olha o que Jesus disse. Vá para a sua casa. Vá para a sua família. E anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você. E como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi. E começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. É interessante, mais uma vez, porque a orientação de Jesus aqui também é um contraste com aquilo que Jesus fez quando ele curou um leproso. Jesus curou um leproso, nós já vimos aqui, foi não continuado. O cara contou e Jesus teve dificuldade de exercer seu ministério. Aqui talvez porque Jesus estava numa terra estrangeira, ele permite, volta para sua casa e conta o que aconteceu com você. Jesus dá uma missão gloriosa para aquele homem. Testemunhar do que ele fez na sua vida. E Jesus manda então esse homem de volta para casa. Ao povo que o havia abandonado. Por isso ele vivia como um morto-vivo ali, para que ele pudesse também se reconciliar com a sua família e com a sua comunidade. Jesus o envia como um missionário para sua casa, para ser uma testemunha na sua terra. Aquele que espalhava medo e pavor, agora anuncia as boas novas de salvação. Jesus ensina para aquele homem e nos ensina que o nosso testemunho precisa começar lá na nossa casa. Lá onde as pessoas nos conhecem. O nosso primeiro campo missionário precisa ser a nossa família, que nós falamos um mês aqui sobre isso. Sua família precisa ver a transformação que Deus operou e tem operado na sua vida. Sua família precisa conhecer o que Deus fez por você. Aquilo que Ele fez pela sua vida precisa ser contado a outros. A família dele sabia quem ele era. O que estava acontecendo com ele? Ele foi rejeitado pela sua família.
E agora eles poderiam testemunhar, ou testificar melhor, da profunda mudança da vida daquele homem. E ele prega não só para a sua família, mas também para toda a região de Decápolis. E esse homem tornou-se um dos primeiros missionários entre os gentios, embora a gente não fale muito sobre isso. Porque ele estava em terra estranha do ministério de Jesus aqui, e é lá que ele vai contar o que Jesus faz. Jesus, ele saiu daquele local. Ele voltou, nós vamos ver isso mais para frente aqui nos relatos. Mas aquele homem permaneceu lá, dando um vivo e poderoso testemunho da graça e do poder de Jesus. Eu penso que esse homem, ele entendeu quem era Jesus. Esse homem entendeu quem era Jesus. E por isso então ele passa agora a anunciar e a proclamar aquilo que Jesus fez na sua vida. E a minha pergunta para nós aqui, como uma segunda aplicação, é: você tem anunciado essa boa notícia daquele que te salvou, te transformou, aquele que te tirou do império das trevas e o transportou para o império do filho da sua luz? Você conta, tem prazer de testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida? Você, como John fez aqui, olha para as dificuldades da vida, para as tempestades da vida e fala: Ele estava cuidando de mim. Nós temos prazer em contar aquilo que Jesus tem feito em nossos corações. Nós temos a alegria de ver transformações de quem está próximo a nós e testemunhar e dizer: esse Jesus que acalma a tempestade, que é Senhor da natureza, que expulsa demônios, Ele transforma vidas. Ele transformou a minha. E Ele pode transformar a sua. Com esse discurso de que muitas vezes a gente precisa viver o Evangelho, e vivendo o Evangelho nós somos uma testemunha e nós não precisamos falar, isso quando bem aplicado é válido, mas isso não tira de nós a responsabilidade de anunciar o que Jesus fez na nossa vida. Óbvio que a nossa vida deve refletir, as nossas atitudes devem refletir um caráter de um cristão. As nossas decisões precisam ser pautadas naquilo que Jesus nos direciona na sua palavra, mas nós precisamos anunciar aquilo que Jesus tem feito em nossa vida, queridos. Nós precisamos testemunhar das tempestades que nós vencemos pela voz dEle. No alto mar que nós estávamos na vida e bastou uma palavra dEle, e Ele transformou o nosso coração. A gente esquece disso. Você consegue se lembrar do dia em que você foi alcançado pela graça de Deus, em como estava a sua vida, e aquilo que Jesus fez a partir de então, e como Ele tem mudado a sua vida, e você tem prazer em contar isso para os outros? Ou você só é daquele que faz, ou quando faz, quando tem alguma ação estruturada de evangelismo na igreja? E ainda sai por aí falando: a igreja não faz evangelismo. Porque você colocou o conceito de evangelismo dentro de uma caixinha, e para você, isso faz parte, mas não é apenas isso. Entregar evangelismo é fazer uma ação estruturada de sair entregando papelzinho para os outros, que fala do amor de Deus. Mas você não abre a boca para falar o que Deus fez na sua vida. E aí com esse discurso de que você precisa viver, você é um agente secreto lá no seu trabalho, ninguém sabe que você é um crente que crê em Cristo Jesus. E você nunca tem uma palavra de bênção, uma palavra de consolo, porque o importante é a pessoa ver como você vive. Isso é importante, mas não é o mais importante, querido. É você ter a coragem de dizer: eu posso orar por você. Eu posso levar o seu nome para a gente orar na igreja por você. E a pessoa começar a perceber que você é um testemunho dessa transformação que Jesus faz.
Você lembra do que Jesus fez em sua vida, do que Jesus tem feito em sua vida? Você sabe contar a história bíblica sobre a obra de Cristo, a sua morte, que cancela os nossos pecados e torna possível a salvação? Eu não estou dizendo numa estrutura teológica, estou dizendo de uma forma simples. Eu era alguém que vivia desse jeito, mas o dia que fui alcançado pela graça de Deus, Jesus tem transformado a minha vida. A Bíblia nos ensina que nós somos merecedores da morte por conta da penalidade do pecado. Nós merecemos a ira de Deus contra o pecado. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Nós éramos escravos do pecado e do reino de Satanás. E que a morte de Cristo foi um sacrifício oferecido a Deus em favor de pecadores, substituindo a gente ali na condenação da lei. Ela afastou a ira divina, como nós lemos Romanos aqui, e possibilitou a reconciliação do pecador com Deus. Que ela libertou eu e você do nosso pecado, de Satanás, da morte, e o resultado agora é a vida eterna com Deus no seu reino. E não importa a tempestade, não importa o que aconteça, você declara: eu sou feliz com Jesus. É aquele camarada que está perto de você e vê que está doendo no seu coração, mas ele sabe que você tem uma esperança porque você tem Cristo Jesus. Aqueles que caminham rumo à eternidade com Deus, lembram aquilo que Jesus fez por eles e testemunham da sua graça e da sua bondade. Tem prazer em dizer o que nós vamos cantar aqui daqui a pouco, eu acho. Senão vou só citar a letra. Eu cantarei da bondade de Deus. Tem prazer em declarar isso. Eu vou cantar da bondade de Deus porque Ele tem me transformado. E John, arrumei para a cabeça, hein? Se não for, agora vai. Mas é porque era, daí eu não bati com eles aqui, por isso que eu falei. Eu quero caminhar para a conclusão. Como nós falamos na última mensagem lá no capítulo 4, o mês passado, os seguidores de Jesus, eles têm a responsabilidade de ouvir, receber e colocar em prática o ensino do reino, a transformação de Cristo Jesus na sua vida. Aqueles que ouvem o ensino de Cristo, aqueles que receberam, são convidados a lançar a semente com Cristo. Mas o crescimento do reino, aquele que dá o crescimento, a conversão, é o próprio Cristo. Mas nós temos uma responsabilidade, queridos. Testemunhar da graça de Deus. Você consegue testemunhar o dia que você foi alcançado pela graça de Deus? Isso é vivo no seu coração? Isso queima lá dentro? Você fala: não, pastor, eu cresci na igreja, mas teve um dia, não é possível, que você entendeu que você era um miserável pecador e que precisava da graça de Deus. Você lembra desse dia? Isso queima no seu coração. Eu cresci dentro da igreja, já contei isso aqui. Me afastei na adolescência, mas um dia, ouvindo uma música, dizendo que nós somos como ovelha perdida, que nós estamos afastados da glória de Deus, eu percebi que essa era a situação do meu coração. E aqueles versos que eu decorei aleatoriamente na minha adolescência, veio no meu coração dizendo: todos pecaram, precisam da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu entendi que Deus queria me mostrar um caminho, que eu precisava seguir o caminho que Ele estava me mostrando, e que a partir de agora minha vida seria diferente. E desde então, isso
tem que mexer comigo, isso tem que ser contado para as outras pessoas precisam perceber, esse Jesus que transformou o Bruno pode transformar a minha vida, esse Jesus que transformou a igreja de Caucaia, pode transformar Caucaia. Porque a gente tem prazer em compartilhar a transformação que Jesus tem feito em nossos corações. A alegria de ver Jesus mudando e acalmando as tempestades da nossa vida. E a alegria de dizer que Ele é aquele que tem controle sobre as nossas vidas. Jesus é aquele que tem controle, tem autoridade sobre a natureza. Jesus é aquele que tem autoridade sobre as trevas. E basta uma palavra dele, repito, as tempestades da sua vida podem parar, pode se acalmar, o vento pode cessar, o mar pode se acalmar. Basta uma palavra dele, aquele que continua nas drogas, pode se livrar das drogas e se render a ele. Aquele que você diz que não tem mais saída, basta uma palavra dele, que pode se render ao Evangelho, porque ele tem poder. Eu e você não temos, mas ele tem. E a gente tem uma missão, compartilhar aquilo que ele tem feito em nossas vidas. E a obra de Cristo Jesus descrita em sua palavra mais importante. As tempestades da vida exigem de nós respondermos com fé e não com medo. As tempestades, as provações, é um dos meios que Deus usa para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Se Deus nos desse tudo o que desejamos, do jeito que nós desejamos, muito possivelmente, nós confiaríamos muito mais em nós mesmos, ao invés de confiarmos e dependermos de Deus. Tem hora que a gente só tem que dar um passo e falar: Senhor, me mostra o próximo. Porque Ele não vai te mostrar todos os passos. A gente vê isso na história bíblica. Nós precisamos confiar, nós precisamos descansar na soberania de Deus. E muitas vezes nós questionamos a soberania de Deus, porque nós não entendemos o que Deus está fazendo. E muitas vezes, por Ele não agir como nós gostaríamos que Ele deveria agir, nós tiramos a conclusão de que Deus não pode agir para o nosso bem. Mas eu quero encerrar dizendo que as nossas dores, as nossas perdas, as nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas tragédias mais profundas estão todas sob o controle de Deus. E todo o sofrimento tem sentido para o propósito eterno de Deus. Ele só permite na nossa vida aquilo que é para o nosso bem e para o seu propósito. Quando Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas, boas e ruins. Todas as coisas. E por isso nós podemos então descansar em Deus, mesmo em meio às tempestades da vida. E nós precisamos proclamar, nós precisamos testemunhar o poder de Cristo e a transformação que Ele tem operado em nossas vidas. Saia daqui, meu irmão, com um desejo de muito mais do que cantar dentro da igreja sobre a bondade de Deus. Isso é importante, isso é adoração a Deus, é louvor a Deus. Mas sair dizendo: eu quero proclamar sobre a bondade de Deus. Eu quero anunciar. Eu quero que as pessoas percebam nas minhas atitudes, na minha fala, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Eu quero que eles saibam que existe alguém que acalma as tempestades. Que existe alguém que às vezes a sociedade está confusa. Quem é esse Jesus? Eu conheço o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma, o Jesus que dá vida eterna, o Jesus que diz assim: vem você que está cansado e sobrecarregado, vem, descansa nos meus braços. O Jesus que diz para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E só é possível chegar ao Pai se for por meio de mim. O Jesus que diz para mim e para você, através de Paulo, na sua palavra, que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
O Jesus que disse para mim e para você que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O Jesus que diz para mim e para você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Jesus que diz, vem você que está sobrecarregado, deixa o seu jugo e pega o meu que é suave. O Jesus que diz, mesmo se a tempestade estiver mais demorando, ou demorando mais do que você imagina, eu estou presente com você. Basta a minha voz, porque ela vai cessar. Talvez não da forma que nós imaginaríamos, mas ela cessa, de acordo com o poder do nosso Mestre. Amém? Vamos cantar sobre a bondade de Deus. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.